No Saúde para Você de hoje, vamos falar sobre o mal de Alzheimer. É uma doença neurológica grave, caracterizada pela perda progressiva da memória. Marina Morena é uma das canções preferidas de Dona Olga. Mas a bióloga aposentada já não consegue cantar toda a letra sem consultar o papel. Ela sofre de Alzheimer. Não consegue lembrar também quando conheceu a música. Não lembro de jeito nenhum, era muito nova, eu não sabia direito aí, mas quando eu fui crescendo eu andava pedindo às pessoas para me cantarem. O mal de Alzheimer é uma doença neurológica grave caracterizada pela perda progressiva da memória. Atinge principalmente idosos e compromete a independência do doente. Neste abrigo, quase 1/3 dos velhinhos sofre de Alzheimer. No começo, ela é um pouco agressiva, ela não quer se conformar aqui, não sabe mais onde é as coisas que a gente tem que ensinar. Mas com 2, 3 meses que elas começam a tomar o medicamento, elas ficam calmas. Ainda mais agressividade nenhuma. Elas ficam completamente dependentes. Elas só lembram de alguém que elas conheceram antes da doença. A ciência ainda não encontrou a causa do Alzheimer. Causa especificamente não. O que nós encontramos é a morte neuronal e o acúmulo de proteínas, como eu falei, do tipo beta-amiloide fora do neurônio e a proteína tal dentro do neurônio. Ou seja, são proteínas anormais que se acumulam. Agora, o que leva a esse acúmulo e de que forma esse acúmulo leva à morte neuronal e, portanto, à doença e aos sintomas, nós não sabemos ainda. O portador de Alzheimer é capaz de esquecer uma conversa depois de 5 minutos. Não se recorda de datas nem compromissos. Tem a orientação espacial prejudicada. Pode se perder num caminho conhecido e até mesmo dentro de casa. Uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo revelou que o mal também eleva o risco de desnutrição em idosos. Esse é um aspecto muito importante porque Alzheimer, quando desnutre, ele se torna ainda frágil, né? Mais ainda. Já é frágil por ser idoso, mais fragilizado por ter a demência e quando se torna desnutrido, ele praticamente se torna um imunossuprimido, né? Estima-se que no mundo existam 45 milhões de pessoas com Alzheimer. A doença não tem cura. Remédios, no máximo, oferecem qualidade de vida ao portador. O tratamento não medicamentoso é uma alternativa eficaz. Dona Olga pratica atividades que estimulam a memória. Tocar teclado é uma delas. O professor acompanha a idosa há 4 anos e percebe a evolução. Por exemplo, todas essas músicas aqui que esse período que a gente vem trabalhando com ela, ela não consegue assim esquecer, né? E às vezes eu boto ela aqui para tocar, dona, toque aí, sem nem mesmo ensinar ela, ela consegue tocar, né? Sozinha, sem que... Foge algumas notas. Às vezes foge e aí a gente corrige, mas logo ela volta a lembrar tudo direitinho e toca certinho. A família tenta ajudar de toda forma. Há 30 anos os móveis da casa não mudam de posição. O cuidado com Dona Olga é constante. A filha não esquece. O afeto é essencial. Ela convive bem, a família sempre do lado dela, que isso é fundamental. Essa matéria é sobre uma doença, o Alzheimer, mas o que me tocou aqui, Eli Lopes, foi o carinho da família com a Dona Olga, né? Fala de amor também, mas que né? coisa bonita, rapaz. Tá faltando em tanta casa esse tipo de afeto, de carinho. Nós estamos recebendo, se você quer saber mais sobre o Alzheimer, estamos recebendo o neurologista Arquimedes Cavalcante. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, existe uma predisposição a essa doença ou qualquer pessoa pode desenvolver Alzheimer? Então, a doença de Alzheimer é uma doença do paciente idoso. Pode ter casos esporádicos que iniciam numa idade menor, mas normalmente a doença se inicia por volta de 60, 65 anos. A maior parte dos casos são esporádicos, existem alguns fatores de risco, a história familiar positiva é um fator de risco, apesar de que a doença Resumindo, não é não tem hereditária. como fazer prevenção? Você pode fazer, nas fases iniciais da doença, fazer alguns estímulos para que aquela doença, a deterioração neurológica, seja mais retardada.
Mas é irreversível. Uma vez a doença instalada, é irreversível. Uma vez instalada, ela é irreversível, você só pode atenuar e incurável. Você pode apenas tratar, mas é uma doença incurável. Mas tem um histórico familiar, doutor? Ou qualquer pessoa pode vir a ter Alzheimer? A doença de Alzheimer ela é uma doença do idoso. Existem alguns casos familiares, mas assim, o fator genético, ele é mais um fator de risco, a história familiar é mais um fator de risco do que signifique que a doença seja hereditária. O que fazer, qual é o tratamento indicado para que uma vez que você desenvolveu a doença, você ter a doença, entre aspas, mais controlada? Então, existe o tratamento medicamentoso, que são com medicações que são de alto custo, mas que 3 delas são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. E existe também o tratamento não medicamentoso, que inclui a melhoria da qualidade de vida da pessoa, incluindo aí a terapia ocupacional, a prática de atividade física, uma alimentação saudável e o apoio e o carinho da família, dos cuidadores do paciente. Um telespectador aqui, doutor, ela quer saber se a doença com a medicação, com os devidos cuidados, ela se estabiliza ou a tendência é sempre piorar? A doença é progressiva. Se o diagnóstico é feito nas fases iniciais e o tratamento é instituído, você vai ter uma estabilização por um tempo maior. Mas normalmente após 10 anos a doença passa a ser praticamente fatal. Não por conta da doença em si, mas por conta das complicações que o paciente portador de doença de Alzheimer apresenta. Por exemplo? O acamamento, né? Ele perde aquela habilidade de caminhar, ele fica acamado, ocorre alteração do sistema imunológico, ele fica mais propenso a infecções respiratórias, infecções urinárias, é um doente que tem também uma tendência maior à depressão, ele deixa de se alimentar, ele deixa de se hidratar, então vai ter alterações em todas essas esferas. Então o doente normalmente falece não da doença, mas por complicações da doença. Doutor, quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente hoje no Jornal do Piauí, pelas informações que o senhor nos trouxe sobre essa doença. Muito obrigado.